Lição de número 13. A realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Então, nós veremos hoje em que e como a nossa fé faz a diferença. Tá? Onde ela faz a diferença? Como ela faz a diferença? Em nossa vida, aonde que ela faz a diferença? Nós passamos aqui 13 lições falando sobre a realidade da fé cristã, entre outros pontos, como, por exemplo, a realidade do Deus da Bíblia, a realidade do pecado, a realidade da salvação, santificação cristã, cuidado com o corpo, casamento, trabalho, finanças, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo, da esperança, a realidade bíblica do Evangelho na cultura, ou seja, a diferença que ele faz na cultura, ou que tem que fazer numa cultura, e a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Veja bem, nós começamos o trimestre falando sobre a realidade da fé cristã, e nós vamos encerrar o trimestre falando a realidade da fé que faz a diferença. Ou seja, quando nós olhamos para trás, para todas as lições que nós aqui já estudamos, já ouvimos, todo esse composto, ele tem que agora, no final, resultar em nós numa fé que faz a diferença. Entende que nós passamos aqui 12 lições, com exceção dessa de hoje, 12 lições construindo um raciocínio, construindo uma base, um fundamento para que cada vez mais a nossa fé venha estar mais firme no Senhor. Para que cada vez mais a nossa fé seja mais sólida. Então nós aprendemos, nós vimos aqui durante 12 lições, fundamentos para que a sua fé seja concreta. Fundamentos para que a sua fé seja forte. Fundamentos para que a sua fé seja duradoura. E hoje a gente encerra falando assim, em outras palavras, já que nós construímos durante 12 lições, nós podemos aprender e entender como a nossa fé pode ser duradoura, como a nossa fé pode ser firme, como a nossa fé pode ser sólida. Então nós vamos encerrar o trimestre meditando como ela pode fazer a diferença. Agora, como ela faz a diferença? Aonde que ela faz a diferença? E nós precisamos entender isso. Porque não adianta a gente dizer, temos fé, eu creio em Deus, tenho fé em Deus, fé em Jesus Cristo, mas se essa fé ela não faz nenhuma diferença na minha própria vida e na vida das outras pessoas. Então precisamos ter uma fé que faça a diferença. Precisamos ter uma fé que mude o ambiente onde a gente está. Precisamos ter uma fé na qual as outras pessoas olhem para nós e entendam que nós temos fé. Essa é a fé que faz a diferença. Então nós vamos começar lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Somente um versículo, depois nós vamos lá para Mateus, capítulo 5. Pedro 2,12, ele vai dizer: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como sendo malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Lá para Mateus capítulo 5. Versículo 13 a 16.
Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pesado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja bem, amados. Pedro vem nos escrever: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como sendo malfeitores, né? Ou seja, somos criticados muitas das vezes. Assim como se fala de um malfeitor, muitas das vezes o cristão ele é mal falado, mas não porque ele é mau caráter, mas por causa da fé que ele defende, por causa da fé que ele professa, por causa que o mundo muitas das vezes não concorda com o que nós dizemos, por conta de princípios que nós não abrimos mãos. O sistema político muda seus princípios, mas o verdadeiro cristão ele não abre mão dos seus princípios. E por isso somos mal falados, como se fala de malfeitores. Mas ele diz, para que esses que falam mal de nós glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. Ou seja, por mais que possam falar mal, por mais que possam não concordar, por mais que possam de uma certa forma nos perseguir, mas as nossas boas obras têm que estar em dia por causa da nossa fé. Paulo vem dizer aos Efésios que nós somos feituras em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos nela, nas boas obras. Temos que andar em boas obras já que somos cristãos. Temos que fazer boas obras. Temos que, como Pedro começa, temos que ter o nosso viver honesto entre os gentios. E agora, quando a gente olha para Jesus Cristo falando para os discípulos, ele diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E a lição de hoje ela vai nos dar um esclarecer sobre esse versículo dentro desse contexto. E nós vamos entender por que somos sal da terra e luz do mundo. Meu irmão, mas eu já conheço, eu já entendo, eu já sei por que sou o sal da terra e luz do mundo. Amém? Será que sabe mesmo? Né? Será que nós sabemos? Por que somos sal da terra e luz do mundo? Ah, porque eu sou cristão? Porque eu prego as boas novas? Não se limita só a pregar as boas novas. Pregar as boas novas, pregar o Evangelho, anunciar o reino dos céus é mais do que nossa obrigação. Como servo, como cristão, é mais do que nossa obrigação, é o nosso dever. Então não se glorie falando, não, porque eu prego, é mais do que sua obrigação pregar, é mais do que sua obrigação falar do reino dos céus. Você é cristão. Então não encha teu peito de orgulho e fale, não, porque eu prego, por isso que eu sou sal da terra e luz do mundo. Mas em contrapartida, ter no seu viver honesto entre os gentios. Aí o seu viver honesto entre os gentios vai trazer, como posso dizer, fundamento para aquilo que você prega, testemunho para aquilo que você prega, tendo o seu viver honesto entre os gentios. Isso mostra a fé que faz a diferença.
Então nós passamos a ser sal da terra e luz do mundo quando entendemos esses princípios. Entende? Não adianta eu abrir a minha Bíblia e sair por aí evangelizando e fazendo um monte de coisa, e no meu trabalho falo de Jesus, e na escola falo de Jesus, e na rua falo de Jesus. Mas se quem é próximo a mim, me conhece no íntimo, sabe quem eu realmente sou. E que 80% das coisas que prego, eu não vivo. Será que eu estou tendo, ou expressando, demonstrando, tendo uma fé que realmente faz a diferença? Porque a nossa fé começa onde? Dentro de casa. Demonstrar a fé, fazer a diferença, é dentro de casa, mano. Tudo vem de dentro para fora. Então, eu começo dentro de casa e aí eu saio. Eu posso até sair e conquistar toda a cidade de Berlim. Mas se dentro da minha casa eu chegar e minha esposa não olhar para minha cara, porque ela sabe que eu não vivo aquilo que eu estou falando, pode ter certeza que tudo que eu preguei vai chegar uma hora que vai desmoronar. Porque por mais que as pessoas que estejam ouvindo não me conheçam e possam ser edificadas pela palavra pregada, porque ela não volta vazia, mas para mim vai chegar uma hora que vai cair tudo. Porque, amados, veja bem, a gente acha que a gente nunca vai se cruzar com alguém que te conhece ou que te conheceu. Entende? A gente acha que a gente vai chegar e vai falar algo no meio de um monte de pessoas estranhas e ninguém sabe da tua vida. E aí mais cedo ou mais tarde chega alguém para você e fala assim, eu te conheço. Mas da onde tu me conhece? E aquilo às vezes chega a bater um frio, né? Na barriga. Fala, mas da onde que ele me conhece? Por que ele me conhece? A gente não sabe aonde a pessoa te viu. Mas a Bíblia sempre nos alerta. Hebreus, ele diz assim, a carta aos Hebreus, ele diz assim, nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Estamos cercados, amado. Você pode achar que não tem ninguém te vendo, mas tem sempre alguém te vendo. Tem sempre alguém que vai falar assim, eu conheço aquele camarada, eu conheço aquela mulher. Sempre vai ter, amado. Eu vou compartilhando uma experiência dessa que eu tive. A gente trocou de apartamento agora, né? A gente está morando lá para Wilmersdorf. E o antigo inquilino da casa lá, a gente não conhecia, não sabia quem era e tal. E aí minha esposa ficou em contato com eles pelo Facebook, depois pegou o WhatsApp e tal, e combinou da gente ir lá ver o apartamento e tal. Até aí tudo bem. Quando a gente mandou a documentação para eles, aí ele falou assim, eu conheço teu marido. Aí a Ush veio me falar assim, tu conhece algum Rodrigo? Eu falei, não sei nem como é que é. Aí ele falou, aí ela falou assim, ele falou que te conhece. Eu falei, faço a menor ideia de quem seja. Eu não lembro de ninguém com esse nome. Aqui na Alemanha, ninguém. Aí beleza, passou-se o tempo, marcamos uma visita lá no apartamento, ele foi nos receber e tal. E aí ele apertou minha mão e falou assim, tu tá lembrado de mim? Eu falei, não. Ele falou, eu fui lá na tua academia, treinei contigo lá, pô. Fiquei lá tanto tempo. Eu falei, eu não sei, cara, desculpa. Eu falei, tu me perdoa. Não sei quem você é. Ele falou, não, mas eu te conheço, tá tranquilo. Tá entendendo? Qual a probabilidade disso acontecer? Então, aí eu conversando com a minha esposa, esse Rodrigo sabe que eu sou pastor, eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, tu já pensou? Se houvesse alguma coisa errada e ele falasse, esse Rodrigo falasse pro dono, falasse, não,
não aluga não, porque esse cara aí não é bom caráter, não. Como é que eu ficaria? Né? São experiências que a gente vai passar no nosso dia a dia. Em relação a professar a nossa fé, a testemunhar, a pregar a palavra, é a mesma coisa, mano. Você pode ir lá para a praça Alexanderplatz, ou pode ir lá para o outro lado de Berlim, que Alexanderplatz sempre vai passar algum conhecido ali, porque é o centro. Mas vai para um outro canto aí, que eu nem sei o nome. Tá entendendo? Mais cedo ou mais tarde, vai passar alguém falando assim, eu te vi lá naquela praça. Conheço você. E aí? Como é que vai estar o nosso testemunho para ter certeza, ou melhor, para não se envergonhar daquilo que a gente estava fazendo? Né? Isso é uma fé que faz a diferença. Isso é uma fé que faz a diferença. É você poder andar de cabeça erguida. E quando alguém te falar assim, eu te conheço, eu já te vi, prazer então, não estou lembrado de tu não, mas prazer. Entende? Porque não tem nada a temer, não tem nada a se envergonhar. Você pode estar com a sua esposa do lado, você pode estar com a sua família do lado, que você vai andar de cabeça erguida. Uma fé que faz a diferença. Quando nós olhamos para a humanidade, vamos pegar aqui a nação de Berlim, né? Os berlinenses. Eu pergunto para os irmãos, no ponto de vista dos irmãos, que diferença o Evangelho pode fazer por essa cidade? Quem arrisca dizer? Que diferença ele pode causar? Que diferença ele pode fazer? O que ele pode mudar? Tem uma passagem, que acho que está no livro de Timóteo, na carta que escreveu Paulo a Timóteo, se não me falha, que ele fala a respeito de como se devem, não lembro qual é a passagem, mas ele diz assim, admoestai aos anciões como a pais, as viúvas como a mães, as moças como irmãs, e assim vai. E aí você vê o que acontece aqui, por exemplo, na questão do povo que já está aposentado, por exemplo. Você vê que a lei alemã, de modo geral, ela pouco beneficia, se é que beneficia de alguma forma, pessoas que contribuíram para o país. Porque o que a Alemanha é hoje é resultado daqueles que trabalharam ontem. E o nosso trabalho hoje vai surtir efeito e no amanhã, o amanhã de Berlim, é o nosso trabalho de hoje. Então você vê que a essas pessoas não é dado o devido valor, o devido respeito, nem a devida consideração, que elas trabalharam. Logicamente que uma pessoa deve considerar suas economias, mas quando você trabalha em prol da sua nação, não que se lembre disso todo dia, mas também contribuindo com a nação, com o povo de modo geral. Lógico que todo mundo trabalha por si próprio, pela sua casa, mas como nós estamos amparados pela Constituição, espero que a Constituição também nos ampare quando a gente precisa disso. E você vê que a falta de um ponto de vista cristão, a falta de compaixão, amor no coração, de certa forma dos políticos e até do povo, acaba gerando uma frieza. E isso se eu considerar só o ponto de vista do povo que está agora na aposentadoria, justamente pela falta disso, pela falta desse amor, por exemplo. Então essa seria uma mudança, uma transformação que o Evangelho causaria. Com certeza. No meio da cidade. E é exatamente isso. Porque você pode pensar imediatamente, automaticamente, falar, não, o Evangelho vai trazer salvação. Mas eles não recebem. Eles não recebem a pregação. Tá? Há muitos incrédulos. Há muitos ateus, né? Há muitos que não são nada. Mas mesmo assim o Evangelho pode causar uma diferença. Como? Através das boas obras. A falta de amor, a falta de compaixão. Digamos que se pessoas responsáveis por toda essa administração fossem pessoas, tá certo? A gente não vai entrar por menores de burocracias e aprovações. Vamos falar de uma forma, né, superficial. Mas se pessoas responsáveis por essa área que o nosso irmão deu o exemplo, fossem pessoas que tivessem Jesus no coração,
Não vamos entrar por pormenores que tem leis e tudo. Mas já sensibilizaria. Já olharia com outros olhos. Por mais que as pessoas beneficiadas não se chegassem a Deus, mas elas estariam sendo abençoadas por causa do Evangelho. Um Evangelho que faz a diferença. Entende onde quero chegar? Nós cristãos, amados, independente se eles vão receber ou não, nós temos que fazer a diferença. Pode falar. Foi que nem Jesus falou para Pedro, né? Agora você não vai ser mais pescadores, sim pescadores de homens. Assim nós também somos. Nós estamos nessa terra, nós somos pescadores de homens, nós somos servos do Senhor. Nós temos que pescar lá fora do Senhor, muitos cristãos. Exato. A questão é, muitas das vezes os peixes não vão querer fisgar a tua isca. E esse é o ponto. Você está lá para pescar. Só que nós vemos muitos exemplos na Bíblia que sempre há passagens que dizem, ou versículos que dizem, aos que creram, receberam. A gente está aí para pescar. Mas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não querem se deixar ser pescadas. Mas a isca tem que ser jogada. Tem que ser lá. O Evangelho tem que fazer a diferença. Pode falar. Até vi um vídeo esses dias que falava sobre o que o irmão Francis falou, que passou um na rua, e eles estavam fazendo uma entrevista e perguntaram se ele era meio louco, né? Lula ou Bolsonaro? E ele disse, nenhum dos dois. É Deus. Porque o sistema, ele erra. O sistema se corrompe. Mas Deus, ele não falha. Ou seja, muitas vezes a gente depender só do sistema como o alemão vive hoje, muito, né? É uma insegurança total de vida. Sem dizer a salvação, né? O Evangelho tem que causar, eu vou falar uma palavra até pesada, mas tem que causar algum impacto ao nosso redor. A nossa fé tem que causar algum impacto ao nosso redor. Não vamos entrar no mérito de ser esse maior do que esse melhor do que esse. Não. Tá? Porque uns dão 30, outros 60, outros 90. Mas tem que causar algum impacto. E a minha segunda pergunta para os irmãos, para a gente desenvolver a lição. O que o Evangelho faz em relação a nós e ao Senhor que nos criou? O que o Evangelho faz em relação a nós e ao Senhor? Você já parou para se perguntar isso? Essa pergunta é profunda. O que o Evangelho faz com a nossa relação? Quem poderia dar Nossa relação entre nós e Deus? Entre nós e Deus. Eu diria, aí considerando um exemplo, Deus ele se apresenta na Bíblia não de muitas formas, mas de algumas, como Senhor, como Deus, como Rei, e também como Pai. E você vê, por exemplo, em Efésios 5:1 diz, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Só que se você primeiramente não foi tocado pelo Evangelho, se você não foi capaz de reconhecer os seus defeitos, que a Bíblia nos, não diria esfregar na cara, mas nos aponta, e através do reconhecimento disso, aceitar a correção, e aceitando a correção, passar a mudar as nossas atitudes como pessoa, a gente passa também a ser aceito como pai. Porque você vê, quando você tem os seus filhos, que é muito difícil que tudo aquilo que você idealizou seu filho, o filho ele vai de fato, ou ela vai de fato, se tornar quando crescer. Muitas coisas vai ser diferente daquilo que um pai e uma mãe espera. Mas a gente espera que, no mínimo, ela seja aceitável a ponto de estar na sua presença. Com os valores que você instruiu, de modo que quando a pessoa cresça, ela possa também compartilhar daquilo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber que a mudança vem para o nosso benefício próprio, pela nossa salvação individual. Porque se a gente não é tocado e transformado pela palavra, nós não temos como falar daquilo que não vivemos. Um IA é capaz de fazer uma pregação, mas quando você vive a pregação, você tem muito mais, eu nem diria eloquência, você tem autoridade para falar do que você está falando. É como eu queria questionar o irmão a respeito do jiu-jitsu.
de falar das coisas das faixas ou blocos, eu não tenho nem como eu começar um assunto desse, porque eu não tenho nada dessa área. Agora, quando a gente trata do mesmo assunto, e todos aqui, cristãos, conhecemos a palavra, então a gente tem, digamos assim, munição para falar sobre isso. Mas não seríamos aceitos na presença do Senhor no começo, para começo de conversa, se não reconhecêssemos o que Ele já fez por nós. Mais alguém? Para mim, o Evangelho é o que transforma tudo, né, a vida da gente. Até porque sem ele não tem como chegar diante de Deus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, seria o próprio Cristo, o Verbo, né? Então, é o que nos aproxima. Quanto mais a gente está na palavra, mais a gente consegue se chegar diante de Deus, compreender aquilo que Deus revelou sobre Ele mesmo. E acaba transformando automaticamente a vida da gente. Mais alguém? Não? Bom, amados, o Evangelho, ele direciona a nossa fé para o Senhor. O Evangelho, ele nos mostra que, olha, a sua fé, aonde você pode acreditar, aonde você pode estar firme, é em Deus. Entende? O princípio do Evangelho na nossa vida é direcionar a nossa fé ao Senhor. Depositar a nossa fé nele. Por que isso, irmãos? Porque já não é de agora, e a humanidade, desde a queda, né? Então começou a se desvirtuar, e as pessoas têm agora o costume de colocar a sua crença em objetos, em amuletos, em pessoas, em lugares, não é isso? Fazendo com que essas pessoas, esses objetos, esses amuletos, muitas das vezes, ou uma vez que você deposita a fé em tais coisas, eles passam a ser idolatrados por você. Sendo que nós cristãos, nós colocamos, depositamos, nós cremos somente no Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Porque o Evangelho nos mostra isso. Que tudo perece, tudo cai, tudo passa, mas Deus é eterno. Tudo começa forte nessa vida, nessa terra, mas termina fraco. O nosso Deus é forte eternamente. Ele é antes de tudo ser. O Evangelho nos mostra isso. Que após tudo se acabar, ele continua sendo. Após tudo nessa terra se findar, ele vai continuar sendo. Antes de tudo começar, ele já era Deus. E quando nós entendemos a grandeza do nosso Deus mediante a revelação que o Evangelho nos traz, nós podemos, então, depositar a nossa fé no Senhor. Nós, então, conseguimos entender que não há alinhamento de planeta, né? Ideologias, não existe mistérios ocultos no planeta para que te façam ter medo, para que te façam duvidar, porque você tenha a única coisa que firma a sua fé, Deus. Então, meu irmão, pode acontecer o que for, que a sua fé estará firme no Senhor. E é um ponto interessante porque Hebreus capítulo 11, versículo 1, é isso? Versículo 6, se não me falha a memória. Versículo 6, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aqui tem um ponto interessante, porque o nosso Deus, mesmo sendo Deus,
a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor por nós é tão grande que ele ainda é galardoador. Ou seja, aqueles que aplicam a sua fé da forma como Deus quer que seja aplicada nele, ele ainda abençoa. Ou seja, se você deposita a sua fé em Deus, como o Evangelho nos mostra, como a palavra nos mostra, como tem que ser depositado, você nunca vai sair de mãos vazias. Porque ele é galardoador. Você não vai sair de mão vazia. O nosso Deus, ele é tão tremendo, ele é tão poderoso e ele é tão bondoso para nós, porque ele fala assim: olha, para você me agradar, primeira coisa, você tem que ter fé. Fé em mim. Como se Deus estivesse falando para nós aqui agora. Você precisa ter fé em mim. Quer me agradar? Tenha fé em mim. E vamos pegar aqui de uma forma bem resumida. Fé em mim por quê? Porque eu sou. Antes de tudo ser. Porque eu tenho todo o poder. Porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Pai. Eu trago salvação. Tá? Então, é como se ele falasse assim: a primeira coisa, você precisa ter fé para me agradar. E aí quando você tem fé, ou seja, quando diz ter fé, é estar depositando a fé corretamente nele. Isso é ter fé. Porque às vezes a gente tem fé, mas não deposita a fé nele. Entende a diferença? Ah, eu tenho fé, mas aí na primeira aprovação que passa, fala: não sei se eu vou continuar na igreja, porque esse negócio não está funcionando. Né? Então, que fé que tu tem? Primeiro momento difícil da vida, primeira coisa que tu faz é questionar a Deus, culpar a Deus de qualquer coisa. Não é isso? Que fé é essa? Então, ter fé, segundo o versículo, é depositar corretamente no Senhor. Isso é ter fé. Tá? Sem fé é impossível agradar. Que sem fé é esse? Em outras palavras, não depositar a fé corretamente no Senhor é impossível agradar-lhe. Como você vai provar ou experimentar o poder de Deus na sua vida se você não deposita corretamente a sua fé no Senhor? Então ele diz: é impossível me agradar. É impossível eu ficar alegre com você. Por quê? Porque quando eu quero manifestar o meu poder na sua fraqueza, a sua fé não está em mim. Não é isso? Não foi isso que o Senhor falou para Paulo? Que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza? Se a fé estiver corretamente depositada. Aí no momento da sua dificuldade, no momento da sua fraqueza, cadê a sua fé em Deus? Cadê a sua fé em Deus? Então você não vai agradar a Deus. E aqui existem duas vertentes, porque existem pessoas que só depositam a fé corretamente em Deus no momento difícil da vida, e tem pessoas que só depositam a fé corretamente em Deus nos momentos bons da vida. Existem essas duas pessoas. Existem aquelas pessoas que só se aproximam de Deus na hora da morte, e existem pessoas que só se aproximam de Deus na hora da riqueza. Na hora que o vento assopra, ele é o primeiro a pular fora. Existem essas duas pessoas. Agora, quem agrada ao Senhor? Nenhuma. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Pode falar. Sobre esse versículo, uma coisa que muitas pessoas passam batido, mas se você pegar o final do versículo, ele é justamente o resumo do que é o Evangelho. Porque o Evangelho, o que significa Evangelho? A palavra Evangelho significa o quê? Boas novas. Então quando você fala, vou pregar o Evangelho, você vai pregar as boas novas. Que boas novas são essas? As boas novas que estão nos Evangelhos, daí o nome, os 4 Evangelhos, de Mateus a João. E quais são essas boas novas? Em resumo,
é crer que um Deus existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, existe um Deus todo-poderoso que, se você buscar a ele, se você seguir a ele, se você estiver junto com ele, um dia você vai ser recompensado. De uma forma bem resumida, ultra resumida, isso é o Evangelho. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6, deixa bem claro que, sem viver o Evangelho, é impossível agradar a Deus. Ou seja, as pessoas que entendem que eu só preciso ter fé em Deus e por isso eu vou ser salvo, eles entenderam ou não entenderam o que é o Evangelho. Porque o Evangelho não é só ter fé em Deus. Não. Uma pessoa sozinha, isolada no mundo, ela não consegue viver o Evangelho. Se eu me isolar numa ilha deserta e ficar sozinho naquela ilha deserta, eu posso ter fé em Deus, mas não consigo viver o Evangelho. O Evangelho é muito mais do que isso, do que somente ter fé em Deus. Isso aí. Entende que quando nós olhamos para Deus, quando nós depositamos, porque aqui nós estamos falando de direcionar a nossa fé, não é isso? Não foi o que eu disse? A diferença que o Evangelho traz na nossa relação para com Deus. A primeira coisa é direcionar a nossa fé. Então o Evangelho ele direciona a nossa fé para com Deus. Uma vez que entendemos que minha fé foi direcionada e está firme, eu entendo que ele é galardoador. Eu entendo que não tem como sair de mãos vazias. Mesmo que aos olhos dos homens, mesmo que aos olhos do mundo, você pareça um louco. Você acha que nunca vai ver a luz no fim do túnel. Entende? Mesmo que você fale, não consigo achar uma solução aqui. Como é que o pastor está dizendo que ninguém sai de mãos vazias? Porque se a sua fé foi corretamente direcionada a Deus, você não vai sair de mãos vazias. Entenda isso. Então, amados, a primeira coisa, enquanto pessoas depositam a sua crença, né, que nós chamamos de fé, ela deposita em homens, objetos, amuletos, alinhamento de planetas, horóscopo, que tem de crente que acredita em horóscopo, pé de coelho. Esse apartamento que a gente está morando agora, eu fui fazer uma limpeza no armário da cozinha lá, e por baixo da cozinha eu achei 2 ferraduras. Aí a Ush falou assim, por que tem ferradura aqui dentro de casa? Onde já se viu isso? Até onde eu sei, eu só boto isso aí para trazer sorte. Aí ela falou assim, crente não tem sorte, crente tem Deus, jogou a ferradura fora. Entende? Mas as pessoas depositam isso. Sabe? Então, quando olhamos, segunda lição, o Evangelho direciona a nossa fé para Deus. Olha, tudo isso aí não tem valor. Para com isso. Isso aí vai quebrar, vai jogar no lixo, isso aí vai estragar. A pessoa, se for pessoa, vai morrer. Se for alinhamento de planeta, tu nem sabe quando tu vai ver outro. Né? Então a fé é direcionada a Deus. Outra coisa que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos traz ou nos revela a paz em Deus. É interessante porque uma das coisas que o homem perdeu quando pecou e caiu, né, na queda do homem, foi a perda da paz. A perda da paz. Quando o homem peca, e agora toda a humanidade nasce no pecado, nasce perdida, ela não tem paz. Que paz é essa?
Veja bem, uma vez que o homem se afastou de Deus, com esse afastamento também se foi a paz. Pode ver que a primeira coisa que acontece quando alguém faz algo errado é se esconder. É a insegurança. A insegurança de medo, de angústia, ela existe por falta da paz. Quando erramos, quando pecamos, que você fica aí, meu Deus, e agora? Não é isso? A falta de paz. O homem perdeu essa paz. A humanidade perdeu essa paz. Só que agora nós temos o Evangelho que nos revela Deus e nos traz paz com Deus. E Paulo vem dizer isso. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Uma vez que somos justificados pela fé, revelado na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, não é isso? Pela palavra. Então a palavra nos gera fé. Agora temos paz com Deus. Sabe aqueles momentos, aquelas consequências, né? Aqueles sentimentos, né? de insegurança, de incerteza de dias melhores. Pessoas que ficam, né? O mundo está se acabando. Não sei como é que vai ser. Estou preocupado. A gente estava tendo uma conversa dessa um tempo atrás, não lembro quem estava envolvido nessa conversa, mas a gente estava falando sobre isso, que as pessoas, né, muitos crentes se descabelando, porque, nossa, é guerra atrás de guerra agora, a inflação, e está previsto mais guerra, e a Rússia com a Coreia do Norte, e a Rússia com a China, e não sei quem, e Estados Unidos, meu Deus, como é que vai ser? E o cristão está como? Oh, Jesus, volta logo. Essa é a paz. O mundo pode estar desabando, mas nós temos paz com Deus. Sabe por quê? Porque quando olhamos para o mundo desabando, nós louvamos mais a Deus porque é a palavra se cumprindo. É a palavra se cumprindo. E se a palavra está se cumprindo, é sinal que Jesus está voltando, amado. Pode falar. Tempo atrás eu estava conversando com um canal de amigo e aí ele estava falando sobre a questão financeira. E aí a gente falando sobre ações, ele falou que não, que parar de investir ações, porque o dinheiro, porque tá. E ele falou que ele estava buscando uma forma de comprar barra de ouro. Você conhece algum lugar que compra barra de ouro? Aí eu até brinquei, eu falei, rapaz, a última vez que eu ouvi falar de barra de ouro foi com o Silvio Santos. Ele falou, não, eu quero comprar barra de ouro, porque barra de ouro é segurança. Porque, pensa bem, se houver um colapso mundial, isso vai acontecer, porque existem profecias e tudo mais, papapá. Segundo ele tem ouvido muitas profecias sobre um colapso financeiro mundial. E aí as moedas vão perder valor e tal, mas a barra de ouro vai ter valor. E aí ele falou, e quando terminou, a gente falou assim, mas você já reparou para pensar que se todo mundo tiver barra de ouro, a barra de ouro não vai ter o mesmo valor que ela tem? Vai desvalorizar. E aí deu pra ver no rosto dele, tipo assim, o plano dele... E o de água abaixo. Ficou por água abaixo, assim. Não adianta você ter barra de ouro em casa se houver um colapso mundial, financeiro mundial. Se todo mundo tiver... Então, assim, não adianta você depositar sua esperança em alguma coisa se você não tiver a paz que vem de Deus, porque só Ele pode garantir a paz. Exatamente. Tá entendendo? Que preocupação é essa? Tá? Da igreja. Falar, meu Deus, tem rumores de guerra. Meu Deus, como é que vai ser? E para onde que nós vamos se começar a guerrear em Berlim? O que vai ser? Amado, nós somos cidadãos do céu. Isso tudo está previsto acontecer mesmo. Se acontecer conosco, lógico, nós vamos correr, nós vamos tentar buscar abrigo, mas isso não pode tirar a nossa paz, a nossa alegria de que, olha, Jesus está voltando, isso é cumprimento da palavra.
E por isso temos paz. Uma vez que somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Além do nosso espírito ser regenerado quando nos convertemos, quando confessamos a Cristo como Senhor, é adquirir de volta a nossa paz. O homem no jardim do Éden tinha paz porque todo dia Deus estava lá passeando no jardim. A partir do momento que o homem pecou e Deus apareceu no jardim, o homem se escondeu. Acabou a paz. Cometi algo errado. Qual vai ser a consequência? Amados, não temos que ter medo. Não temos que ter medo do futuro do mundo, do futuro da humanidade. Temos paz com Deus. Não, meu irmão, mas aí eu não posso me preocupar com meu filho, com a minha filha? Se preocupa. Mas apresenta a Deus. Você não vai estar aqui a sua vida toda para carregar, segurar na mão, para proteger. O tempo, nesse aspecto, está a favor deles, não está a nosso favor. Nós já estamos caminhando para o final da nossa vida. Eles estão crescendo. E se Jesus não voltar até a nossa morte, eles vão crescer. E aí fica, como que você ensinou? O que você plantou no coração deles? Para que eles continuem no caminho. Qual foi o seu trabalho com eles? Entende? Porque se você não ensinou corretamente o seu filho, ele não vai ter paz com Deus. Aí vai começar a virar esses caras aí ativistas, se colando no asfalto, porque pelo amor de Deus, que não sei o quê. Ensina teu filho. Porque ele também vai ter paz com Deus. Quando tudo começar a acontecer, ele vai estar no caminho. Você já não vai ter mais ligação nenhuma com essa vida na terra, mas o seu trabalho ficou ali, bem feito, na vida do seu filho. E ele vai continuar temendo a Deus. E se ele tiver filho e Jesus não tiver voltado ainda, ele vai continuar falando de Jesus para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, e vai assim de geração em geração, como a Bíblia nos ensinou e nos ensina que nós temos que fazer. Então, amados, é assustador se tiver um ataque agora em Berlim? Lógico que é. Tu acha que eu vou ficar aqui? Não, meus irmãos. É porque Jesus... Não, vamos correr, gente. Vou pegar minha filha e vou correr, lógico que vou. Mas isso não pode, em momento sequer, tirar a minha paz com Deus. Por mais que eu corra, por mais que eu procure abrigo, por mais que o governo alemão fale assim, os brasileiros voltam para suas casas no Brasil, eu voltarei. Mas continuarei servindo ao Senhor, porque eu sei que é cumprimento da sua palavra. Existem pessoas que no momento de caos, pessoas cristãs ou se dizem cristãs dentro da igreja, que no momento de caos, a primeira coisa que faz é pular fora do barco da fé. Pula fora. Já houve casos na igreja de pessoas levantarem na escola dominical e falar assim, que Deus é esse? Que Deus é esse? Não quero servir a esse Deus. Deus que mata crianças, Deus que mata, Deus que faz isso, Deus que faz aquilo. E de fato, a gente nunca mais viu essa pessoa na igreja. A fé, a paz, não estava com Deus. Entende? Amados, é o destino do mundo. O pecado trouxe tudo isso. Deus tinha falado para Adão. Fala, olha, não faça isso, não coma do fruto proibido, porque vai morrer, filho. Vai dar ruim. São vocês que vão perecer, não sou eu.
Mas aí Adão se deixou cair na tentação, pecou. Aí não é Deus que faz isso tudo, amado. É a consequência do pecado que Deus avisou que aconteceria. Pode falar. Eu vejo às vezes uns vídeos no YouTube de umas pessoas que elas ficam pregando na rua e tal, e tem um cara que eu acho que ele é americano, ele estava pregando na rua lá e tinha um monte de jovens. Geralmente ele estava pregando, tem vários jovens assim, ele não é um cara assim estúpido querendo forçar a palavra goela abaixo, mas enquanto ele estava lá pregando, chegou um professor da faculdade, onde esse cara estava fazendo a aparação da pregação, e falando do evangelho, evangelizando, e aí esse professor questionou para ele aquela passagem lá de quando Deus, acho que em Deuteronômio, quando Moisés fala de volta ao povo assim, que Deus destruiu as nações, o povo que estava em redor, por causa do que faziam e tal, e ele questiona assim, a moral de Deus. E aí ele questiona a moral de Deus, como é que você vai seguir um Deus aí, considerando que o irmão falou a respeito da pessoa que falou isso? E eu lembro que aí, na hora que eu escutei a questão que ele fez, como você vai seguir um Deus que é assim tão assassino, um Deus homicida, ele colocou a palavra. E aí o cara, assim, eu vi que o evangelista, ele estava assim, ele começou a evangelizar, e aí eu lembro que naquela hora que ele estava tentando meio que apacentar, acalmar o cidadão, digamos assim, pela pergunta, eu lembro que eu me perguntei assim, poxa, como é que você vai limpar a imagem de Deus diante de uma pergunta dessa? Eu pensei comigo. Sim. E aí eu senti assim forte no meu coração do Espírito Santo, assim, não é uma questão de limpar o nome do Senhor. Deus fez isso mesmo. Isso foi feito. Mas, ainda que você explique a verdade e o porquê que aconteceram aquelas coisas, as pessoas não querem entender. Porque elas não querem entender que Deus é justo e que Deus vai cobrar tudo que a pessoa faz mal. A palavra fala que o que o homem plantar, isso também colherá. E assim também é a vida eterna. Então, embora o nosso Deus seja em essência amor, seja paz, seja santo, logicamente, mas ele também é justo. E Deus não brinca. Então, você vê o tempo que uma pessoa tem, às vezes a gente vive 80, 90 anos com sorte. Se você passar a tua vida inteira ouvindo o Evangelho e negando 90 anos, Deus não desiste de falar conosco. Mas no momento que você morreu, acabou a sua oportunidade. Sua chance foi embora. Aí depois não adianta ficar dizendo, não, porque Deus não é justo, porque Deus é o quê? Ele é justo. Aí a pessoa quer negar. Exatamente. Então, amados, uma vez que nós depositamos a nossa fé em Deus, temos paz com Ele. Eu recordo, ainda há muito pouco tempo, a cena aí do Corona, o povo saiu tudo desesperado a fazer compras, a encher de casa. Verdade. Eu tive uma pessoa aqui da igreja e disse, você tem 3 filhos, você não compra nada? Não, eu vou às compras, compro para a semana. Mas você devia... Não me preocupe, não estou preocupado. É isso aí. Tá entendendo? Mas o pessoal Vai bem lembrado, na época do os lockdown. seus filhos e não compras nada? Não. Deixa na mão de Deus. É isso aí. O papel higiênico não deu para vender mais. Não é, exatamente. Tinha acabado com ele. Não, nossa, eu lembro que tinha irmãos aqui dentro da igreja que a gente começou a trocar coisas. Ó, eu tenho tanto, tu tem tanto? Tenho, eu preciso disso, tu tem aquilo. Porque a gente ia no mercado e não achava. Ia mais cedo. Eu vi Né? que eles punham uma palha de papel de manhã. Eu ia de manhã e conseguia apanhar. Isso aí. Mas deixava lá para os outros, não trazia. Pois é. Não trazia o. Não, no lockdown Aí, foi exatamente assim, ó. Desespero total. o óleo, cheguei a não ter óleo. O meu patrão. Trigo, não né? tens Óleo, óleo, trigo. Leva aí óleo, o meu patrão disse: leva aí óleo quando é que queres. Leva aí 10 kg de farinha para a tua mulher fazer Aí, bolos. tá vendo? Deus provê, meu irmão. Yeah. Deus provê. Aonde está a tua fé? Né? Deus provê, mano. Aquela passagem de Elias, quando Elias vai lá para o ribeiro, né? Vai lá para o ribeiro. Jezabel está procurando ele, está querendo matar ele, se esconde na caverna, o Senhor fala, sai da caverna, né? Vai para o ribeiro. Mas com o que eu vou comer? Não, porque eu já dei ordem para os pássaros, para os corvos levar pão. Carne, né? Levar carne. E a água tu tem no ribeiro. Tu não morre de fome, mano. E aí estava lá Elias, sendo alimentado pelos corvos. Deus provê, mano. Aonde está a tua fé? Em quem tu tem depositado a tua esperança? Aonde está a tua fé?
Você tem paz com Deus? Nós temos que sempre nos perguntar isso, amado. Porque se você se sente inseguro, se você se sente abalado, é porque alguma coisa com a tua fé e a tua paz não anda bem. Então se faça essa pergunta: tenho paz com Deus? Tenho fé em Deus? Agora, se tu tá bem, meu irmão, continue. Continue. Pode ter certeza, virão ventos, virão aflições, porque no mundo nós vamos ter aflição. Mas não perca a sua paz em Deus e a sua fé. Não direcione a sua fé, não deixe que a sua fé seja redirecionada para outras coisas. Mantenha ela firme, porque essa é a boa notícia. Uma vez que pregamos as boas novas, uma vez que pregamos o Evangelho, temos paz com Deus. Uma vez que conhecemos a palavra, uma vez que a palavra nos revela Deus, temos paz com Ele. Se você medita na palavra, como diz o salmista, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, você vai ser como a árvore plantada junto ao ribeiro. Não é isso? Que vai crescer, vai dar o seu fruto na estação própria, mas aí tem um detalhe nesse salmo, que ele diz, cujas folhas não caem. Isso é muito interessante, amado. Nós estamos no outono, as folhas das árvores estão caindo. Mas o salmista diz que aquele que medita na lei do Senhor, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, tem o Evangelho no seu coração, as folhas não caem. Isso é muito profundo, amado. Você pode estar fora da estação própria do fruto. Porque o salmista diz, vamos abrir lá, Salmo de número 1. Ó. Salmo de número 1. O versículo 2, ele diz assim, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele diz assim, ó, será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, tá? E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Entende? Na estação própria vai dar o fruto. Mas quando não tiver, vamos pensar assim, quando estiver fora da estação própria, ele não vai dar o fruto, mas as folhas estarão lá. Aí o que a gente pensa? Já que estamos falando de árvore plantada junto ao ribeiro, agora no inverno, as árvores ficam todas esqueléticas. Você sentaria debaixo dessa árvore para descansar? Você sentiria algum conforto sentando debaixo de uma árvore que não tem folhas? Nenhum, porque que prazer tem? Agora o que o salmista está dizendo é o seguinte, olha só, as folhas não caem. Você vai oferecer conforto para alguém. Porque num dia de sol escaldante, ele vai procurar uma árvore que tem folhas para sentar debaixo. Então você vai poder oferecer o fruto. Você está entendendo? No dia de uma caminhada de sol ensolarado, no dia de sol quente, num dia ensolarado, a pessoa ela vai olhar para uma árvore que tem uma copa bonita. E o salmista está falando assim, só vai ter essa copa se meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Que além de dar fruto, as folhas nunca vão cair. As folhas não caem. Vem estação, entra estação, sai estação. As folhas estão lá. Ou seja, nunca tem aparência de morto. Olha que bonito. Aquele que medita na lei do Senhor não tem aparência de morto.
existem muitos crentes que têm até raiz, mas tu olha para a cara deles, tem aparência de morto. As folhas caíram tudo. Não é isso? Está até viva, porque as árvores no inverno estão vivas, não é isso? Se a gente pegasse essas árvores, esse cenário daqui, no inverno, e colocasse no sítio do meu pai, ele cortaria todas. Ele fala, isso está tudo morto, isso está feio. Porque tem aparência de morto. Entende? Então, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele não tem aparência de morto. Sempre que olharem para ele, vai ver vida nele. Sempre que olharem para ele, vai falar assim, ele tem alguma coisa para dar. E essa é a boa notícia do Evangelho. Por mais que o mundo não ache uma resposta, ele vai olhar para você e vai falar assim, ele tem alguma coisa para dar. Ela tem alguma coisa para dar. E aí a tua e a minha fé em Deus vai fazer a diferença nesse momento difícil. Amém? O Evangelho, ele nos direciona para o mundo. E agora no nosso texto base, de Mateus capítulo 5, quando nós voltamos para lá, ele diz assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aqui tem um ponto interessante. Por que é um ponto interessante? Quando nós estudamos a Bíblia, principalmente de uma forma mais específica, falando-se de um seminário teológico, falando de escola bíblica dominical, falando de estudos minuciosos, a gente começa a entender muitas questões da Bíblia e a gente começa a entender a didática do Senhor para com o homem. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, na grande maioria das vezes, Deus usava referências que o homem conhecia para se revelar ao homem. Entende? Então, se você for ver o acordo que Deus fez, o pacto que Deus fez com Abraão, quando Abraão deita e dorme, Deus fala com ele e Abraão acorda, a presença do Senhor passa entre duas bandas de carne. Aquilo, naquela época, era a forma de um pacto que se fazia entre os fazendeiros, entre as terras. Entende? O pacto de sal, a mesma coisa. E assim a gente vai, não é o ponto, eu não quero entrar nos detalhes. Mas Deus sempre usou referências da cultura, da época, para se revelar ao homem, para mostrar ao homem. Entende? Um outro detalhe, uma outra prova disso é que quando Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente, que ele fala, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo, não é que aquele ambiente era consagrado ao Senhor, porque aquilo era um pasto. Mas era para fazer com que Moisés soubesse que estava de fato diante da divindade de Deus. Mas por que isso? Porque Moisés cresceu no Egito. E no Egito era ensinado que quando entrava num lugar sagrado, tirava as sandálias dos pés. E ele não podia entrar calçado. Então, para que Deus fizesse Moisés entender que a sarça ardia e aquela ardência, aquele fogo que não consumia a sarça era a presença de Deus, Deus fala, tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar que tu pisa é santo. Tu está diante da divindade. Deus sempre usou referências. Agora, para com os discípulos, Jesus, ele faz a mesma coisa. Quando Jesus fala assim, olha, vós sois o sal da terra, é importante a gente olhar para aquela cultura. Qual era o valor do sal naquela cultura? Qual era o valor do sal naquela época? Veja bem, na época de Jesus, falando aos discípulos que o que predominava era o Império Romano. E naquela época, para o Império Romano, por exemplo, o que se valia muito era o sal, que muitas das vezes era dado como forma de pagamento, muitas das vezes era dado como moeda de troca, e o sal era usado para diversas coisas. O sal era usado para o quê? Preservar a carne.
Porque eles não tinham um congelador, um refrigerador bonito igual você tem hoje na sua casa. Pode entrar. Eles não tinham. Eles não tinham uma geladeira duplex, né, frost free, que descongela sozinho. Havia métodos para manter a carne conservada. E um desses métodos era o sal. Salgava a carne. Quando Jesus fala assim, vós sois o sal da terra, Jesus, em outras palavras, parte do que Jesus está mostrando para eles, de acordo com o valor do sal, é falando assim, olha, vocês são valiosos. Vocês são valiosos. Mas são valiosos não para vocês se orgulharem de que vocês são melhores do que alguém, melhores do que qualquer outra coisa. Não. É porque vocês são valiosos porque vocês fazem a diferença. Porque vocês vão conservar vidas. Vocês não vão deixar que se percam. E aí Jesus fala assim, se o sal for insípido, de que adianta? Veja bem, o sal puro, pode entrar, o sal, tá? Na sua salinidade, ele é cloreto de sódio. E o cloreto de sódio puro, ele nunca vai deixar de ser salgado. Ele nunca vai perder a salinidade. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender a mensagem. O cloreto de sódio puro nunca perde a salinidade. Jesus está falando para os discípulos assim, olha, vocês são valiosos enquanto se mantiverem puros. Uma vez que vocês não forem mais puros, não servirá para mais nada. O sal era usado como forma de pagamento, como moeda de troca, porque tinha grande valor. Além de temperar a comida, ele conservava a carne. Mas para que isso acontecesse na sua excelência, era necessário que fosse puro. Não podia se contaminar. Por isso Jesus fala assim, olha, vocês são valiosos. Mas não no sentido de falar assim, tu é melhor do que ele. Ele fala assim, olha, hoje vocês são puros. Hoje vocês podem pregar o evangelho e conservar a vida. Mas se vocês se contaminarem, não servirá para mais nada. Todos vão descartar. Todos vão descartar. Lembra do primeiro versículo que a gente leu aqui, de 1 Pedro, capítulo 1? Tendo o seu viver honesto entre os gentios? Se você se contaminar, será pisado pelos homens. Se você se contaminar, não presta. Não adianta pregar o evangelho se você está contaminado. Para nada mais presta a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, aonde vocês chegarem, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que acontecer. Mas desde que vocês se mantenham puros. Porque o sal, no contexto, para ser bom, tinha que ser puro. Hoje a gente vê aí, misturada de sal, que sal agora tem até validade. Mas não porque o sal estraga, mas porque o que está misturado no sal
estraga e assim contamina todo o sal e compromete. Então tem que jogar tudo fora. Então hoje a gente vai no supermercado e compra sal temperado, né? Sal temperado. Sal com pimenta, sal com não sei o que, sal com isso, sal com aquilo, e você pode ver que tem validade. Porque as coisas misturadas nele estragam, fazendo ele também ser jogado fora. Cuidado com o que tem enchido a sua mente e comprometido a sua fé. Porque se uma coisa estragar na sua vida, pode comprometer toda a outra. E aí a palavra de Jesus se cumpre. Para nada mais presta a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus ele também fala, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra e vocês são a luz. E o que a luz é, mano? O que a luz causa? Imagine você que as trevas, a escuridão, ela nunca apaga uma luz. Ela nunca consegue vencer uma claridade, por menor que ela seja. Se nós aqui tivéssemos a capacidade de deixar tudo muito escuro e eu acendesse uma luzinha minúscula, todos veriam essa minúscula luz aqui dentro. Toda a escuridão dessa sala não taparia essa pequena luz. Se pegar um galpão de 500 metros quadrados e deixá-lo totalmente escuro e você acender uma vela no meio dele, todos dentro do galpão vai conseguir enxergar a mesma vela. Porque a escuridão não vence a luz. Então Jesus ele fala assim, olha, vós sois a luz do mundo. E aí ele ainda implementa, ele incrementa, ele fala assim, olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como esconder, porque a luz dela vai refletir por todos os lados. A luz, amado, ela traz esclarecimento. A luz, ela traz entendimento para aquilo que estava distorcido. O que no escuro você via mal visto, de qualquer maneira, distorcido, a luz, ela vem para trazer esclarecimento. Não é isso que acontece dentro de casa? A gente entra com a casa com aquela luz toda, sai chutando, às vezes dá canelada na mesa, alguma criança deixou um troço no caminho, pisa. Mas aí na hora que tu acende a luz, tu fala, não, é isso aqui, tá, eu vou para cá, eu vou para lá. A luz esclarece. A luz é a resposta para o sofrimento do mundo. A luz é a paz que o mundo não tem e precisa receber. Salmo 119, 105. Joga lá. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Ele mostra. O mundo está aí, angustiado. É guerra, é rumor de guerra, é economia, é inflação. E a luz chega a falar assim, olha, o caminho é o céu. Então Jesus está falando para os discípulos e para nós. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E não adianta você dizer ser luz se você se esconde. É o que Jesus está falando. Olha, não tem como edificar uma cidade ou esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como. Se você é luz, todos têm que ver que você é luz. Aí Jesus dá o segundo exemplo, né? Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para dar luz a todos que estão na casa. Que crente, que cristão que você é e eu sou, que não saímos de dentro de casa e não resplandecemos a nossa luz?
Não adianta dizer sou cristão se a nossa luz o mundo não enxerga. Não adianta ser cristão se não somos sal, se não fazemos a diferença. São duas coisas que, na época e hoje ainda, causam muita diferença. Joga sal numa comida demais para ver se tu come. Faz a diferença, meu. Anda num caminho todo escuro e depois acende a luz para tu ver que autoestima que não vai te dar. Nós temos o exemplo claro do inverno. A falta de sol traz a baixa autoestima. A falta de luz. Domingo que vem acaba o horário de verão. Vai voltar a escurecer 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, 3:30 da tarde. É onde muitas pessoas entram em depressão. Porque vai amanhecer 8:30 da manhã, quase que 9 horas da manhã, e escurecer 4 horas da tarde. Aí as pessoas começam, eu preciso de um médico. A falta de luz. A falta de luz faz isso. Agora Jesus está falando, você e eu somos luz do mundo. Nós trazemos a alegria para o mundo. Nós trazemos a esperança para o mundo. Não adianta ser luz dentro de casa. Não adianta ser luz se escondendo debaixo da cama, se escondendo debaixo da mesa. Não adianta ser luz e ficar escondido. Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Temos que fazer a diferença aonde Ele nos colocou. A diferença começa dentro de casa. A diferença começa na sua família. A diferença começa você mostrando a sua fé dentro da sua casa. A diferença começa você mostrando quem você é dentro da sua família. Quando eu digo dentro de casa, amado, não é no ambiente físico, é família, tá? Porque senão falar, o pastor está se contradizendo, acabou de falar que aqui adianta ficar dentro de casa. Casa, nesse sentido, é família. Tua esposa, teu filho, teus parentes. Você é a luz e começa dentro de casa. Você é luz. Agora, saindo de dentro de casa, respeitamos toda a nossa volta. Quer ver uma coisa simples? Meio ambiente. Boas obras. Nós já tivemos aqui um trimestre falando sobre a mordomia cristã. E uma das coisas que a gente aprendeu nessa época foi ser mordomo do meio ambiente. Ser mordomo do meio ambiente. Cuidar das coisas. Ter cuidado. Saber usufruir daquilo que Deus criou sem prejudicar. É termos boas obras. Sermos exemplos. Então, amados, é muito mais além do que somente sal e luz. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, é muito mais profundo. Nos chama muito mais a exortação. Para nós concluirmos, por mais que o mundo não receba o Evangelho, por mais que a pessoa com quem você prega, que você fala, que você evangeliza, por mais que ela não receba o Evangelho, você tem que continuar fazendo a diferença na vida dela. Por mais que você não fale mais de Jesus para ela, porque ela já disse para você assim, olha, chega, não quero mais ouvir falar de Jesus.
Mas o seu comportamento, as suas atitudes, o seu testemunho tem que continuar falando de Jesus e fazendo a diferença na vida dela. Você tem que continuar fazendo a diferença. Essa, amado, é a fé que faz a diferença. Nós temos a eternidade no nosso coração. Sabemos que somos peregrinos e forasteiros. Pedro fala isso, né? Escrevo-vos como a peregrinos e forasteiros. Por quê? Porque estamos de passagem aqui, amado. Estamos de passagem. Enquanto estivermos aqui, faremos a diferença. E quando chegarmos no céu, veremos que não estávamos sozinhos nessa terra. E sozinhos no aspecto não de Deus ter nos abandonado, não, mas de haverem outros irmãos. Abaixa o volume principal do fone, que tu aumentou aí, ó. Esse. Pronto. Já está sendo lá no ouvido dele. Então, quando chegarmos no céu, veremos que nós não estávamos sozinhos aqui em Berlim. Ou por mais que você sinta que não existe outra igreja, não existem outros irmãos, quando chegarmos no céu, vamos ver que, diferente de culturas, nações, seremos todos uma grande multidão diante do Pai. João vem escrever isso em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Apocalipse 7, 9, ele diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, amados, nós estamos aqui, ADM Berlim, mas nesse momento, do outro lado do mundo, existem irmãos. No outro momento, nesse mesmo momento, do outro lado do mundo, está acontecendo outro culto. Lá no Japão está acontecendo outro culto. Lá na Coreia está acontecendo outro culto. Lá na China está acontecendo outro culto. E assim nós não nos conhecemos, mas cada um tem sido luz aonde está, e está fazendo a diferença. E o que importa é que naquele dia, naquele grande dia, estaremos todos juntos diante do Pai, trajados de veste branca e com palmas em nossas mãos. Ou seja, corpos glorificados, exaltando e glorificando o nome do Senhor, amados. Sabe por quê? Porque não depositamos a nossa fé nas coisas desse mundo, mas independente do que aconteceu nesse mundo, a nossa fé permaneceu firme nele. E por isso, naquele dia, estaremos todos juntos, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém, amado?